bem-vindo, você chegou logo no tempo. Hoje estamos aqui na Escola Vencedores com o Edmo. Seja bem-vindo ao Muito nosso obrigado. programa. Um prazer estar aqui. Já ouvi falar muito do seu trabalho, todo mundo Opa, isso elogiando. é bom. É um Vamos, prazer estar aqui, muito obrigado. prazer é nosso receber você aqui no Logo no Tempo. Vamos começar contando para o pessoal como tudo começou, como que você entrou no empreendedorismo. Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, na verdade, tudo começou, não foi nem no empreendedorismo em si, foi quando eu decidi sair do CLT e começar a vender doce na rua. Não começou na escola, começou no doce. Então eu comecei a vender doce na rua, consegui fazer um dinheiro aqui, um dinheiro ali, e eu voltei um projeto que eu tinha. A Escola Vencedores antes era só palestra. Não existia escola, não existia curso. Era apenas uma palestra que a gente tinha sobre como lidar com pessoas, como falar com pessoas, só isso. A gente fez 2 ou 3 palestras, parei porque eu não estava dando dinheiro, porque só palestra sem algo a mais não estava funcionando. Voltei para o CLT e aí o empreendedorismo mesmo começou vendendo doce na rua. Aí depois surgiu a escola, mas é uma história um pouco mais longa. E qual o objetivo da escola, Edmo? A gente sempre ouve muitas pessoas falarem. Conta um pouquinho pra gente qual o intuito da escola. Bora lá, hoje a Escola Vencedores tem como principal objetivo te ajudar a perder a timidez e se expressar com confiança. Só que muitas pessoas acreditam que oratória é falar em público, oratória é você falar para muitas pessoas. Não, oratória é um bate-papo, oratória é você conseguir falar no relacionamento, oratória é você conseguir ir comprar uma roupa e você não gostar e falar que você não quer levar aquilo. Oratória nada mais é do que você ter uma autoconfiança e a partir daquilo você conseguir falar em qualquer lugar sem medo do julgamento, que hoje é o principal medo da maioria das pessoas, falar em público e ser julgado com aquilo. Isso é verdade, né? A gente é mais um medo, né? A pessoa olha, né, as situações, as coisas e fica com aquele medo ali guardado nela. Então a gente precisa desbloquear isso para vencer as barreiras, né? Exatamente. E eles não falam. Eles têm esse medo, não sabem o que é e acredita que eu não nasci para isso. Então, poxa, aquela pessoa tem o dom de falar, né? É, mas não sou eu, então não vou fazer isso. Tem muitas pessoas que elas acham que você já nasceu com dom, né? Que a pessoa já, fulano já nasceu com dom, ele já sabe, ele tem, mas dá para aprimorar, né? Dá para você estudar e você quebrar essa timidez mesmo, né? Eu não acredito muito, Tiffany, em dom. Principalmente voltada a técnicas práticas. Eu acredito em dom voltado à espiritualidade, só. Espiritualidade, perdão. Mas falar em público, tocar violão, eu acredito que pessoas têm aptidões. Um exemplo, minha mãe tocou violão a vida toda. Meu tio também, minha avó também. Logo, eles me ensinaram isso. Para mim hoje é fácil. Só que, se eu não tivesse praticado, eu não aprenderia. Logo, não é dom. É uma técnica que eu tive que desenvolver, assim como oratória. Tem pessoas que têm os pais muito comunicativos. Poxa, minha mãe falava muito, mas meu pai não. Meu pai era mais acanhado. Logo, até os 18 anos eu fui tímido. 17, 18 anos. Depois eu perdi a timidez porque eu estudei. Então parece que quando eu falo que você tem o dom de fazer algo, eu estou tirando todo o mérito do seu esforço. Como se você tivesse nascido com aquilo e não precisou fazer nada para alcançar. E são coisas que a gente consegue aprimorar, porque eu também sou um exemplo, eu era extremamente tímida, um bicho de mato, não conseguia mal me expressar assim com as pessoas, para mim era muito difícil. Até hoje ainda tem algumas barreiras com a timidez, essa Seja coisa. bem-vinda! Aí, ó, estou no lugar certo. Essa questão de falar em público, as pessoas até me zoam um pouquinho e falam, nossa, mas você é da comunicação, é blogueira e tem dificuldade de falar em público. É uma barreira que eu ainda tenho que vencer e eu reconheço ela. Só que uma coisa também que me ajudou foi o teatro. Venci, assim, realmente eu venci essa barreira da timidez e consegui me comunicar. Hoje eu consigo me comunicar melhor com as pessoas e eu também, o programa também é uma coisa que Ajuda. ajuda, né? Então tem vários estímulos que a gente pode fazer para vencer essa timidez, né? O teatro eu queria muito na minha época ter feito. Porém, não sabia como alcançar. A escola ela surgiu porque quando eu era tímido, lá pelos começou mais ou menos com os 9 anos, eu não sabia que era timidez. A partir dos 14 eu comecei a perceber que eu tinha um problema, eu achava que timidez era um problema, mas não tinha curso. Eu não achava que era algo para psicólogo e não tinha teatro. Por isso que a escola surgiu. Só que teatro é algo incrível, porque as técnicas que nós ensinamos aqui, algumas são de teatro.
Você conseguir encenar alguma coisa. Você estudar um roteiro para quando você for falar ser muito mais fácil. Porque oratório muitas vezes é conhecimento. Se você fizer uma pergunta de algo que eu nunca ouvi falar na vida, eu vou travar. Eu vou. Como é? Já era, eu vou ficar mal. Talvez eu vou conseguir disfarçar um pouco mais com técnicas, mas eu não vou ter uma segurança para falar com você. Então, oratório é muito isso. Tem pessoas que falam, eu sou uma vendedora incrível, eu não tenho medo de falar. A pessoa trabalha em uma loja de roupa há muito tempo, então ela vai conseguir falar dentro daquela loja com qualquer pessoa. Por quê? Porque ela domina aquilo. Só que coloca ela no seu lugar para fazer um podcast. Aí já é outra Ela vai coisa. travar. É outra coisa, fazer um podcast, gravar vídeo, falar em público, falar na igreja, são coisas que você precisa aprender técnicas para aquele ambiente. Oratória é adaptação. Não tem como eu querer usar a mesma técnica aqui que eu uso, por exemplo, para fazer uma palestra com outras pessoas. Ou que se eu for em uma escola fazer palestra para crianças. Eu não posso fazer a mesma postura, eu não posso usar a mesma técnica, tudo muda. Então você falou que você fala muito bem em podcast, em vídeo, só que a gente fala em público é diferente. Aqui é sentado. É um bate-papo muito maneiro, é confortável. Palestra, um monte de gente assim, olha, querendo aprender o que você tem. Então o seu pico de ansiedade vai nas alturas. Sobe tudo. E uma coisa que me trava é as pessoas olhando pra mim. Um monte de gente olhando pra mim, eu entro em pânico. É uma coisa que pra mim não dá. Eu Porque acho que vai uma rolar coisa... um kit de vendas aqui, hein? Vai. Uma coisa é a câmera. A câmera eu me sinto confortável. Tanto, e tem pessoas que têm um problema com a câmera. Enorme. Enorme, Tiffany. Tem alunos que vêm aqui e falam, Edmo, se você não ligar aquela abençoada, eu falo tudo. Mas ligou, eu travo. E pessoas fazem palestras. Já vi muitos relatos de pessoas assim que são super comunicativas, que falam com todo mundo, mas ligou a câmera. Você sabe o motivo? Não. Você consegue se ver? Não. Eu tô achando de mim. Já era, começa o medo absurdo. O que na palestra não. E se eu errar? Aqui você pode editar, mas o que estão achando de mim? Será que minha postura tá boa? Será que estou gesticulando certo? Meu cabelo? O que será? E aí começa a travar. Então, novamente, entra o medo do julgamento. Eu acho que tudo que atrapalha a gente no final tá ligado ao medo do que acham de você. Às vezes é muito mais sobre as pessoas do que a própria pessoa, né? Ela fica pensando no que o outro vai falar, não... Sim. Tipo assim, ela tem um conhecimento, ela sabe o que ela tem que falar, tá tudo certinho. Só que ela tá pensando no que o outro vai pensar em vez do que ela precisa fazer. Só que tudo tá direcionado ao que ela acredita que ela é. Um exemplo, você já se preocupou com o que as pessoas falavam de você? Críticas, julgamentos? Eu geralmente eu não ligo muito, porém, em determinadas situações, sim. Atinge. Eu não gostei do seu cabelo preto. Você se ofenderia? Eu ficava. Mas seu cabelo é preto? Não, já tive cabelo preto, por isso que eu vou. Entendi. Eu não gostei do seu cabelo rosa pink. Você se ofenderia? Eu ia ficar assim. Mas qual é a cor do seu cabelo? É ruivo, não é né? rosa. Muitas vezes o julgamento, a pessoa se atinge, porém não é aquilo. Eu não gostei da sua camisa cinza, sendo que ela é azul. Então, se você se ofende, se eu não gostei de uma camisa que você não está usando, não tem lógica. A mesma coisa que você falar, eu não gostei da sua comunicação, sendo que você fala bem. E nesse momento você acaba se martirizando por algo que é mentira. Só que você não sabe que é mentira, esse é o problema. Se eu falo do seu cabelo e você não se conhece, você vai se atingir por uma mentira. Você fala, eu não gostei do seu tênis azul, ele é branco. Tô nem aí. Só se você souber mais de tênis que eu. Aí eu vou me importar. Logo, a gente deveria, o certo, se importar com pessoas que estão acima da gente. Não pessoas que estão abaixo falando... O que não sabem. E julgamento vem dessas pessoas. Quantas vezes você já foi criticada por gravar podcast? O blogueirinha. Várias vezes. A gente sente o tom, né, de ironia, às vezes é um sarcasmo ali, né? Tipo, ela é blogueirinha, não sei o quê. Sempre tem. E as pessoas não sabem gravar. Quem fala isso não grava vídeo porque tem vergonha. E as pessoas que realmente sabem, elogiam, falam, nossa, seu trabalho é tão legal, continua fazendo, você inspira outras pessoas. Dá dicas, mas nunca coloca pra baixo. Sim. Por isso que o julgamento não tem tanta lógica. Tem uma aula aqui na escola só sobre julgamento. Como lidar com o julgamento? Primeiro, sabe se é verdade ou mentira. E a única forma é se conhecendo, não tem outra forma. Segundo, saber se é crítico o julgamento. E terceiro, saber onde a pessoa está. Eu não posso ouvir nunca uma pessoa que sabe menos que eu.
Não é você se sentir superior. Você sabe onde você tá. Eu viro pra você e falo, não gostei do seu podcast, sendo que você tem mais tempo podcast que eu. Não tem lógica. Uma pessoa que nunca empreendeu fala pra você, nossa, empreendedorismo vai dar errado. Mas ela não sabe como é empreender. Eu te dar dica de cabelo, sendo que eu não sei nada de cabelo. Você percebe que não tem lógica isso? Sim. Só que a gente geralmente se ofende com pessoas que estão abaixo da gente. E as pessoas têm tempo pra falar mal. E quem tá trabalhando não tem tempo, por isso que eles não falam. Os melhores não vão falar mal de você, porque eles não têm tempo. É verdade. Isso é uma questão que de vez em quando a gente fala, né? Que é muito mais fácil você julgar o outro por estar fazendo. Às vezes a pessoa está saindo da caixinha, né? Que tem aquele costume de fazer sempre a mesma coisa. Aí quando a pessoa sai da caixinha, ela enfrenta muito julgamento, porque ela está sendo diferente. Então, muitas pessoas que não têm coragem de fazer o que ela faz, vai julgar porque é mais fácil. É o famoso julgamento, é o ponto dedo. 1 pra você, 3 pra mim. Uhum. Não tem jeito de julgamento, fala de quem julga. Geralmente eu te julgo em cima de algo que é uma deficiência minha. Se eu não posso fazer melhor, pelo menos eu vou fazer com que você se sinta mal, pra sentir igual a mim. Pra você meio que desestabilizar mesmo a pessoa, né? Já que eu não posso fazer melhor, eu não consigo ter um podcast igual o seu. Eu vou falar mal de você, Tiffany. Porque já que eu não posso ter um podcast, você também não vai ter. E as pessoas fazem isso. Não tem lógica. Não tem lógica por trás da mente, por trás de um pensamento como esse, infelizmente não existe lógica. Mas as pessoas fazem. Já que eu não consigo ser melhor, te julga. Mas é por isso que é importante. Eu achei muito legal a sua didática, porque não é só a prática de você aprender uma técnica, você tem que entender o por trás daquilo. Qual que é a deficiência que precisa ser curada para que a pessoa atinja aquele objetivo? Falar em público é fácil. O problema é o medo. Uhum. É fácil, tipo, você tá falando aqui, se tivesse 2.000 pessoas, é só você fazer a mesma coisa, só que tudo mudaria. Sim. Porque teriam 2.000 olhos te olhando. Mas a lógica é a mesma. Você não muda. Eu gesticulo, eu tô nessa postura, eu tô nessa, eu tô nessa. Tem 1.000 pessoas. É a mesma coisa. O que muda é o que você acha que as pessoas vão achar de você. E aí entra quando você se conhece. Se você não se conhece, você vai se ofender por tudo. Exatamente. E eu gostei muito do nome do curso, que é a Escola Vencedores. Então, vencedores de a pessoa vencer e vencer as dores, né? Exatamente. E surgiu porque eu venci uma dor antes de abrir a escola. Eu tenho um lema aqui na escola que você precisa ser o resultado do que você promete. Então, antes de eu te ensinar a vencer uma dor, eu preciso ter vencido aquela dor antes. A gente fala muito sobre professor de oratória tímido, personal trainer acima do peso, nutricionista que não atingiu. Não tem lógica. Porque como eu vou te ensinar algo que eu não sei? É tipo um milionário te ensinando a sair da dívida. Ele não sabe como é acordar com uma dívida, porque ele nasceu herdeiro, talvez. Um herdeiro, não um milionário. Ele não sabe como é você ter que trabalhar para ter aquele dinheiro que ele sempre teve. Ele vai ter a teoria, mas não a prática. Eu vou te ensinar hoje a emagrecer, mas eu não emagreci, mas eu sei como emagrecer. Como eu vou te ensinar se eu não fiz? Se é tão fácil, por que eu não fiz? Vou te ensinar a ganhar 10.000 seguidores, mas eu só tenho 3. Nossa, é o que mais você vê hoje em dia, né? Uma pessoa querendo ensinar algo e ela mesma não pratica na vida. Ela não faz. E é o mesmo sentido de você ter, por exemplo, um negócio e não gostar e não acreditar daquilo. Como que você vai transmitir para outras pessoas a sua verdade se você mesmo não acredita nela? Aí começa a falar, as vendas estão fracas, né? Claro que estão, você não gosta do que faz. Quando chega um cliente, você reclama. Quando ele chega, entra, não compra nada, você fica com raiva dele. Aí não tem lógica, você vai reclamar, e no final não vai conseguir vender. Aí a culpa é de quem? Do país. A culpa é de quem está no governo. A culpa é do... Não é, a culpa é sua. Só que a maioria das pessoas só quer levar o crédito na vitória. Só que quando erra, a culpa é de alguém. Minha? Eu errei? Mas claro, também um monte de concorrente. Também esse clima chuvoso, também o dia ensolarado, também esse clima estável. Também tô com carro, também tô sem carro, tô solteiro. Sempre vai ter uma desculpa para cada erro seu, mas nunca uma solução, só uma desculpa. Exatamente. E os erros, eles fazem parte da nossa jornada, né? Somos humanos, a gente sempre frisa isso muito no programa. A gente é humano, a gente erra, a gente acerta. Só que a gente tem que pegar do erro, olhar ali e falar, o que eu posso melhorar? E começar a trabalhar dia a dia. É trabalho de formiguinha mesmo. Cada dia você vai lá,
melhorando uma coisa, se aprimorando e vai indo. E tem que identificar o erro. Sim. Só que a maioria das pessoas não querem. Hoje mesmo, eu cheguei aqui, eu me atrasei, eu errei. Eu esqueci de colocar o despertador. Eu poderia ter falado o quê? Ah, não, foi por causa disso. Não, cara. Eu errei, eu esqueci. Sendo que ao invés de me martirizar por isso, eu peguei o lado bom e a gente tá aqui conversando tranquilo. Sim. Eu poderia estar super preocupado, tio. Eu poderia estar... Que hoje eu tenho um lema que eu falo que ser pontual não é qualidade, é obrigação. E eu me atrasei, eu não fui pontual. Era o mínimo que eu deveria ter feito. Porém, eu falei, cara, o que aconteceu comigo? Eu não te atrapalhei, não atrapalhou nada, mas poderia ter te atrapalhado. O que eu iria fazer? Pedir desculpas. Só que não, a culpa não foi minha. Eu tô cansado, eu sou empresário, Tiffany. Para, né? Foi minha, pô. Foi minha. Se eu dormi tarde ontem, a culpa é minha, não foi sua. Não foi porque eu sou empresário. Foi minha. É puxar a culpa pra você. É verdade. Acho que realmente o primeiro passo é reconhecer, né, o que você está fazendo de errado e começar a aprimorar e indo, né? Precisa. Você tá há quanto tempo com o podcast? Já tem 1 ano, vai fazer 2 agora. No primeiro você acertou tudo? Não. Inclusive, no primeiro a gente falou isso há uns episódios atrás, que foi muito difícil. Inclusive, foi uma das minhas melhores amigas que participou, aquela estudante de psicologia. E a gente estava super nervoso, falou, meu Deus, como que vai ser? Como que a gente vai fazer e tal. E ela acalmou a gente realmente. E fluiu tanto que foi um dos melhores episódios que eu já gravei. Sim. Que foi assim, ficou incrível. Sabe E quando hoje você tá tranquila. Exatamente. Tudo é questão de prática, né, também. Porque eu já tinha esse programa ele de indas e vindas, né? Já tem muitos anos, né? Só que por julgamento, por muito tempo eu deixei meu sonho escondido. Eu ficava assim, realmente, não, vou deixar quieto. É porque eu ligava muito pro julgamento das pessoas antigamente, né? Quando eu era mais nova. Hoje em dia eu não ligo, não. Falo, eu quero fazer, eu tô indo. Quando eu vejo, já tô lá e tô indo, vambora. Só que antigamente eu ligava muito. Então, muita gente falava, isso aí é bobeira, para de fazer isso, não sei o quê. Então, você acaba ficando desestimulado. Você fala, poxa, todo mundo à minha volta tá falando que é assim, então realmente desanima. Aí eu fui, voltei e a gente foi pra televisão. Então já foi um formato diferente, Aí né? ninguém mais vai julgar, tá na TV. Aí eu já senti diferença nessa questão. Quando foi pra televisão, o pessoal fica, pô, tá na televisão, né? Tem aquele respeito, aquela coisa toda. Mas antes, quando era só no YouTube, nossa. Mas isso é muito estranho porque o YouTube vai dominar o mundo. Já tá dominando. Vai. Tem muito alcance no YouTube, no Instagram, TV ainda existe? Existe. Mas, poxa, tem lives que no YouTube bate mais audiência que na TV. No Instagram bate mais que na televisão. O problema é que eu tenho certeza, você pode ver todas as pessoas que te julgaram. Nenhuma delas está fazendo. E não vão. Porque elas não conseguem. Isso é infelizmente. Às vezes eu me vejo julgando alguém. E eu falo, caramba, eu não sei fazer isso. E é verdade, a gente só julga o que a gente não é capaz de fazer. Uhum. Porque se a gente consegue, eu ajudaria. Poxa, estou vendo que a pessoa está com dificuldade nisso. Eu já passei por isso, eu vou ajudar. Você consegue ajudar alguém que está começando um podcast. Você sabe como é começar. Uhum. Mas talvez você não vai conseguir ajudar alguém em algo que você não domina. E você tem duas opções. Ou não falar nada, ou julgar. Aí cabe você escolher uma delas. Exatamente. E a maioria das pessoas julga. Infelizmente. E é uma questão, igual do YouTube que você estava falando. Antigamente, muita gente começou pelo YouTube e hoje em dia tá aí ganhando milhões, tá crescendo super. Aí eu fico olhando, poxa, por que eu não continuei, Eu podia né? ter continuado. Podia ter continuado às vezes, né? Quem sabe poderia estar aí, né? Já num nível diferente. Você começou a primeira vez com quantos anos? Tem quanto tempo atrás? Foi com 15 para 16 anos. Olha isso. Olha Pega isso. o 10 Whindersson anos Nunes, depois. o Whindersson Nunes, Foi nessa Júlio época aí, dessa Cossilo, galera. tem o Acho o Abut TV. Todos eles estão gigantes hoje. Sim. Uns mais, outros menos. Porém, ambos chegaram. Não é porque eles continuaram. Se você não parar, não tem como dar errado. Não tem como. Só que muita gente muito desiste pelo caminho por conta do que os outros falam. Quem não desiste vai chegar. Não importa quanto tempo demora. Essa galera demorou 10 anos, 12 anos. Tem vídeo do Whindersson que você vê que tá lá 15 anos atrás. Fala, galerinha que assiste meu canal, amarradão. Olha onde ele tá hoje. Ele teve uma coisa. Ele sabia se comunicar do jeito dele. Hoje ele se comunica muito melhor. Só que ele se comunicava do jeito dele.
para as pessoas que assistiam ele, comunicação é sempre adaptação. Eu não falo da mesma forma que eu me comunico com você, eu comunico com criança. Não, são formas diferentes. E eles entenderam isso. Tanto quando ele faz show, quando ele faz palestra, é tudo adaptado ao público. E se você não para, não tem outro caminho, não, você vai dar certo. Isso aí, constância e foco, como a gente sempre fala, né? Com certeza. E no finalzinho do programa, a gente costuma pedir para o convidado deixar uma mensagem para o público, falar, tipo um pensamento do dia, assim. Você tem algum pensamento? Pensamento do dia? Eu vou falar do ser pontual pelo que aconteceu comigo. Vou explicar a lógica. Fala olhando pra onde? Pode falar, olhando pra lá pra galera. Ser pontual não é qualidade. Só que isso vai muito além de horário. São as coisas básicas que eram para ser obrigações da vida. Por exemplo, ser pontual, ser educado, tratar as pessoas bem. Só que, infelizmente, o mundo está tão diferente que hoje, quando a gente é recepcionado por alguém educado, a gente admira muito. Eu fui uma pessoa em um atendimento que achei incrível. Eu falei, parabéns pelo atendimento. Ele, isso é o mínimo. Eu falei, caramba, como assim? Ninguém atende bem hoje em dia, é muito raro. Geralmente a pessoa é o tirador de pedido. Fala, oi, tudo bem, posso ajudar? Tá ali, acabou. Mas quando ele falou que isso é o mínimo, eu falei, cara, realmente é o mínimo. Só que por a gente não estar vendo, acabou que é um diferencial. Então, ser pontual não é a qualidade, é a sua obrigação. É isso. Prazer ter você aqui no nosso programa. Já chama a galera aí para vir para a escola, conhecer o seu trabalho. Escola Vencedores no Instagram, Vencedores Friburgo, no TikTok Edmo Miller Vencedores, no YouTube Edmo Miller, Escola Vencedores. Precisando perder a timidez, está querendo aprender a vender, falar em público e até mesmo aprender linguagem corporal, só seguir a gente. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada por trazer esse conhecimento para as pessoas, essas informações, que é muito importante a gente falar sobre timidez, que são coisas que travam realmente a gente, impede a gente de fazer muita coisa que a gente queria e de realizar os nossos sonhos. Né? Muito obrigado. Se inscreve no canal quem está chegando agora e não esqueça de ativar o sininho para o YouTube entregar o vídeo para você. Um beijo e até a próxima.